Aleluia! Deus é bom, amém? Vai tomando o teu lugar, pode sentar. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. E eu louvo a Deus por podermos estar aqui nessa noite e poder receber um pouco da palavra dele, poder ministrar um pouco. E sabe, meu irmão, é interessante a gente atentar para aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Quem tem uma promessa do Senhor aqui? Tem pessoas que duvidaram ainda, não levantaram a mão. Não sei porquê, mas vou lhe dar a chance de novo. Quem é que tem uma promessa do Senhor aqui? Deus já falou algo para você e você tem expectativa de receber? Você está esperando alguma coisa do Senhor? Sabe, alguns dias atrás, e vem há alguns dias acontecendo isso, palavra após palavra, mensagem após mensagem, nós estamos estimulando a igreja, cada um de nós, a estar buscando ou gerando expectativa naquilo que Deus tem falado. Porque se nós não estivermos esperando por nada, nós não iremos receber nada. Amém? Nós precisamos já estar crendo naquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Sabe, Deus tem promessas para nós, Deus tem palavras proféticas lançadas a nosso respeito, e nós precisamos, de fato, agarrar essas promessas. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Pedro. Livro de 2 Pedro. Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 1. Isso é o apóstolo Pedro falando aqui à igreja, dizendo assim: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé. Quem é que compartilha da preciosa fé aqui? Aleluia. Então essa carta é para você, amém? Ele está direcionando à igreja daquela época, mas nós que compartilhamos dessa preciosa fé, podemos tomar isso aqui, tomar posse de tudo isso, amém? Escreva a vocês essa carta que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 2. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Deus, com o seu divino, ou com o seu poder divino, nos concede tudo o que precisamos. Diga assim, tudo o que precisamos. Para uma vida de devoção. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para si por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Vamos parar um pouco por aí. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui para o povo aqui, para aqueles que compartilham da mesma fé, ele está dizendo: ei, Deus com seu divino poder, Ele já concedeu tudo aquilo que é necessário para uma vida de devoção. Ele está dizendo aqui que Deus já concedeu para nós todo o arsenal necessário para que nós possamos ter devoção a Deus, para que nós possamos acessar a Deus. E ser devoto não é ser alguém que é religioso. Ser devoto é alguém que considera o Senhor, é alguém que honra o Senhor, é alguém que está em direção ao Senhor, buscando sempre ao Senhor. Amém? Eu já ouvia muitas vezes falar daquelas pessoas: fulano é muito devoto. Por quê? Porque ele está na igreja todo dia, ou porque ele vai para a missa todos os dias. Na época eu era católico. Então fulano é muito devoto, mas estava falando da devoção um pouco, na verdade ele estava confundindo religiosidade com devoção. Devoção é você agradar a Deus. Devoção é você bendizer ao Senhor. Amém? Devoção é você estar vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Mas o que é mais interessante que a palavra de Deus diz aqui é que Ele já concedeu tudo
que necessitamos para esta vida de agradar ao Senhor. Amém? Você não precisa subir mais uma escada de joelhos. Você não precisa fazer uma promessa de levar alguma coisa ao Senhor. Você não precisa prometer nada a Deus. Amém? Ô, glória! Tudo aquilo que você precisa para uma vida de devoção, tudo aquilo que você precisa para ser aceito, porque antes, o texto está dizendo aqui, ele diz aqui, que escreva essa carta, vocês compartilham da mesma fé concedida por meio da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé foi concedida por meio da justiça, e justiça é o quê? É eu estar adequado a Deus. A justiça de Deus não é o que as pessoas acham, que dizem assim, Deus vai fazer justiça, ou Ele vai se vingar. As pessoas confundem justiça com vingança, e justiça não é vingança. Amém? Tem uma diferença entre justiça e juízo. Amém? Glória. Justiça de Deus, quando nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, onde ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem foi esse? Jesus Cristo. O que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então diga assim comigo, eu sou justo. Aleluia. Se você tem dificuldade em dizer isso, me procure para orar por você no final. Porque a Bíblia diz que Ele nos fez justo em Cristo. E fazer justo não é te tornar perfeito, mas é te tornar aceitável a Deus. Tem pessoas que dizem, não, eu sou justo porque eu não sou perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser justo é ser aceitável a Deus. Cristo, Ele diz que nós seríamos um com Ele. E porque nós estamos em Cristo, quando Deus olha para nós, Ele nos vê justos. Amém? É necessário ter essa consciência, porque se nós não tivermos a consciência de justiça, nós podemos duvidar se Deus quer cumprir a promessa dEle para a nossa vida ou não. Se você não se sente aceito por Deus, consequentemente, você não vai ter certeza, ou a tua fé não vai estar em ação o suficiente para você crer que Ele vai cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Amém? É necessário esse conhecimento, esse entendimento. Não chega a Deus, não chega diante de Deus como um coitadinho. Porque Cristo não é um coitadinho, e você está em Cristo. Não chega a Deus com condenação, porque a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão no Espírito, na vida do Espírito. Não é exatamente assim o que diz o texto, mas lê lá que você vai entender. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo mais a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Sabe, você é capaz de andar no Espírito. Você é capaz de ter uma vida espiritual bem-sucedida. Ei, você já é espiritual, meu irmão. Deus já te deu tudo aquilo que é necessário para a tua vida de devoção. E a Bíblia diz, Jesus Cristo dizendo lá em João capítulo 4, ele diz para a mulher samaritana, ele diz, ei, já vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não mais em um monte, nem mais no templo, mas em espírito e em verdade. O que é que eu entendo? Que eu só consigo adorar a Deus em verdade, se eu adorar em espírito. Que eu só consigo se achegar a Deus, que é espírito. Porque Deus é espírito. E importam que os que o adorem em espírito e em verdade. Não dá para eu adorar a Deus com a minha mente. Não dá para eu adorar a Deus apenas no âmbito natural. Eu preciso adorar a Deus em espírito, meu irmão. Aleluia. Diga assim, eu sou espiritual. Tem pessoas que acham que ser espiritual é andar levitando por aí, é ser um super-homem, é aquele que não é abalado por nada, e diz assim, não, você é espiritual? Sou espiritual. Né? Tem gente que acha que Jesus Cristo falava em câmera lenta. Aqueles filmes lá do passado, né, Jesus Cristo, que quase nem se mexia, parecia um robô. Andando, né? Sim. Você fala, mestre, sim. Não, Jesus Cristo era homem, igual a eu e você. Ele se fez homem, ele decidiu se fazer homem. E lá em Hebreus,
capítulo 6, se eu não me engano, ele diz, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque esse sacerdote que se compadece foi igual a nós. Então hoje, Jesus Cristo entende as nossas dificuldades, porque Ele sabe, porque Ele passou por elas. Mas o que Ele diz, que a palavra de Deus diz é, Cristo participou do nosso sofrimento, para que nós pudéssemos participar da sua glória. Amém? Então você precisa entender. O ponto de partida nessa noite é, eu tenho tudo o que eu preciso para viver uma vida de devoção. Eu tenho tudo o que eu preciso para agradar a Deus. Eu não preciso de mais nada. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você crê, se você tem fé no seu coração, você precisa entender que as outras coisas já estão disponíveis para você, para cada um de nós. Aleluia. E uma vez que nós entendemos isso, aí é onde ele diz assim, é por causa da sua glória e excelência, versículo 4. Ele nos deu grande e preciosas promessas. São elas que nos permitem participar da natureza divina. Essas promessas nos permitem participar da natureza divina. Quando eu leio esse texto, eu lembro da oração de Jesus Cristo, a conhecida oração do Pai Nosso, que diz assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E sabe, meu irmão, existe um lugar onde a vontade de Deus ela é feita de maneira automática, no céu. Mas a Bíblia nos manda trazer ou orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, da mesma maneira que ela é feita lá no céu. Aí eu te pergunto, no céu tem doença? No céu tem fracasso? No céu tem tristeza? Aí você pode me perguntar, mas pastor, eu estou vendo todas essas coisas aqui. É por isso que a gente tem que olhar e andar pela fé, e não por aquilo que nós estamos vendo, sentindo, escutando. É entender que existe um reino que tem todas essas coisas e que nós precisamos trazer, dizer, seja feita. Chamar à existência aquilo que já está acontecendo automaticamente para que aconteça aqui. Amém? Aleluia. E pegando essa introdução, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Vamos ler ela bem rápido aqui, porque preciso acelerar. Romanos 15, 4 diz assim, vou ler na nova versão transformadora. Toda glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua... Romanos capítulo 15, versículo 4. Estou lendo outra coisa. Diz assim, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Guarda um pouco aquilo que eu te falei agora no começo, 2 Pedro, capítulo 1, onde Deus tem muitas promessas, muitas e grandiosas, e nós precisamos entender que nós já temos todo esse acesso e tudo aquilo que é necessário para alcançar essas promessas. E vamos entender um pouco aquilo que Deus vem nos mostrando durante todo o tempo. Porque a Bíblia diz aqui que tudo aquilo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está escrita para o nosso ensino. E eu queria que você prestasse bem atenção aqui, porque quando as pessoas falam sobre isso, diz assim, então, meu irmão, o Velho Testamento também serve ainda hoje. Porque a Bíblia diz que tudo que está escrito foi para o nosso ensino. Ele está dizendo que foi para o nosso ensino, e muitas vezes não para a nossa prática. Amém? Então eu quero abrir um parêntese aqui,
e te dizer uma coisa. Tem muita coisa que passou pela cruz e foi abolida. Outras coisas passaram pela cruz e foram modificadas. E outras coisas passaram pela cruz e foram renovadas. Amém? Tem coisas que chegaram até Jesus Cristo e acabou até ali. Por exemplo, sacrifício de animais. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não precisam sacrificar animais, porque o sacrifício foi de Jesus Cristo. Agora ele diz o seguinte: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, não mais um sacrifício de um bode, bezerros, cabritos mortos, mas o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício agora é de outra maneira. Amém? Quer ver um outro exemplo? E agora de algo que não foi extinto, mas algo que modificou. O texto que eu li para você agora, de João capítulo 4, ele diz assim, Jesus Cristo falando para a mulher samaritana, ele diz, a mulher faz uma pergunta para ele, diz: onde é que nós devemos adorar? Em Jerusalém, porque os judeus dizem que é lá, ou no monte, onde diz os samaritanos que devem adorar? Jesus chega para ela e diz: vem a hora, e já chegou, em que nem em Jerusalém e nem no monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que Jesus Cristo estava dizendo ali? A maneira de adorar, ela vai mudar. A essência da adoração continua, mas a maneira de adorar muda. Agora não é mais atrelada a algo físico, agora não é mais atrelada a algo que você pode ver. Ei, meu irmão, eu quero te dizer que a adoração não se faz apenas no domingo na igreja, porque não está atrelada a esse lugar físico. É muito bom vir aqui, louvar o Senhor, receber uma palavra, ter essa atmosfera de unidade, de comunhão. É muito bom ter experimentado essa unção coletiva, mas a adoração, de fato, ela não se faz somente aqui. A adoração se faz em espírito e em verdade. Então isso foi modificado pela cruz, modificado por Jesus Cristo. Sabe, quando Davi, ele recita aquele salmo e diz: olha para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está olhando para o monte e dizendo que o socorro dele vem de lá. Por quê? Porque se achava, ou naquele tempo, a presença do Senhor se encontrava lá no monte desde Moisés. Moisés se encontrava com Deus lá no monte e a presença do Senhor via, então ele dizia: não, a presença do Senhor está no monte, nós adoramos lá no monte, nós vamos nos prostrar lá no monte, e por isso que o meu socorro vem de lá. O que ele está dizendo? O meu socorro vem do lugar onde habita a presença de Deus. Só que Jesus Cristo disse que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Espírito dele e habitaria em nós, e aí em nós o Espírito iria nos conduzir em adoração. Quero te dizer que agora o teu socorro não vem da igreja, nem vem de um monte, nem vem de nenhum outro lugar. Teu socorro está dentro de você através do Espírito Santo. Teu socorro você pode alcançar de dentro de você, sendo guiado pelo Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz? Ele vai te inspirar, segundo a palavra de Deus, vai te dar as soluções daquilo que você precisa fazer, e você vai encontrar esse socorro, essa estratégia, essa resposta daquilo que você precisa, quando você busca em espírito e em verdade. Amém? Ô, glória! Quero que você se anime nessa noite, meu irmão, porque você tem algo precioso dentro de você. São muito grandes e preciosas promessas, são maravilhosas promessas que Deus já falou a nosso respeito. E nós entendemos que temos capacidade de experimentar, de alcançar e de viver cada uma dessas promessas em nossas vidas. Amém? Mas eu estava lendo no texto e eu entrei nesse ponto porque eu estava falando do Antigo Testamento. Então, nem tudo no Antigo Testamento é para a gente praticar, mas tudo que está escrito é para que nós possamos tomar como exemplo. Amém? Então, você não olha para o Antigo Testamento e diz: ah, não, então se o povo fez assim, eu também vou fazer assim. Não, pega os princípios. E eu queria pegar um princípio nessa noite, de uma história, de uma passagem bem conhecida. Eu queria que você abrisse lá em Gênesis, capítulo 39.
Livro de Gênesis, capítulo 39. Versículo 1. Antes de ler, eu quero te contextualizar. Se você já sabe dessa história, você vai ouvir de novo. Gênesis 1, Gênesis 39, está falando aqui, a história de José já tinha começado antes, né? Mas todo mundo, acredito que já ouviu falar sobre a história de José do Egito. E José, ele teve 2 sonhos, e os irmãos dele, odiavam a José por causa dos seus sonhos. E é interessante ver essa história, porque José já era o filhinho querido, e o povo, os irmãos dele já achavam ruim por conta disso, já o odiavam por causa disso. Mas depois que José teve os sonhos, e ainda mais foi lá contar o sonho para os irmãos, aconteceu que os irmãos odiaram mais ainda, e ainda tramaram para matá-lo. Acabou que José foi salvo pela providência divina, e ele foi vendido para o Egito como escravo. Mas o que é interessante nós entendermos, meu irmão, é que quando você analisa a história de José, nós que hoje analisamos, depois que aconteceu, depois de tanto tempo que aconteceu, nós já sabemos o final, e muitas vezes nós pulamos muitas etapas, porque nós já conhecemos em que vai dar a história. Mas se nós pararmos para atentar um pouco sobre a vida de José, sobre os princípios aqui mostrados para nós, nós vamos extrair muitos ensinamentos que vão nos ajudar na nossa vida hoje em dia. Porque Deus tinha dado um sonho a José. Ele teve 2 sonhos, mas se tratavam da mesma coisa. E um ele conta para os irmãos, e outro ele conta para o pai Jacó, e o pai repreende, mas mesmo assim guarda no coração, mas o sonho se tratava da mesma coisa. E quantos sabem que muitas vezes Deus nos dá promessas por meios e maneiras não convencionais? Naquela época não tinha se estabelecido o chamado profético ainda, né? Algo bem difícil, não se fala em profeta, mas Deus falava pelo povo através de sonhos. Deus tinha falado com Abraão, não por sonhos, mas Deus apareceu e deu um chamado a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, e eles estavam nessa caminhada de povoar toda a terra prometida, e a descendência de Jacó era José. Apesar de todos os irmãos de José serem mais velhos do que ele, mas o filho a quem Jacó amava era José, porque tinha sido de fato com a esposa a qual ele queria, né? E José seria essa descendência. E o que é interessante nós entendermos é que Deus chega para José através de um sonho. A Bíblia diz que ele não aparece para ele, mas de alguma forma José compreende que aquele sonho era algo da parte de Deus. Porque ele estava contando para todo mundo. Você não sabe o que aconteceu, olha só o que eu sonhei. Meu feixe estava ali e os outros feixes se curvavam perante eles. O sol e a lua, 11 estrelas se curvavam perante mim. Ele compreendeu que aquele sonho era algo diferente. Não foi um sonho do que ele tinha comido pizza demais na noite anterior. Foi um sonho divino, algo de revelação. E se você for parar para pensar em toda a história de José, você vai ver que José se manteve firme. A Bíblia não diz que José se manteve firme por causa do sonho, mas a Bíblia diz que José se manteve firme no Senhor. Amém? E aí eu quero ler esse texto com você, começar a ler. 39, 1. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes israelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José,
por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor. Para um pouco. Para um pouquinho. Se fala na história, né, na história tradicional, não bíblica, que quando os escravos eram vendidos, eles não eram vendidos com roupas. Eles eram vendidos nus. Para quê? Para que quando aquele que fosse comprar o olhasse e visse se tinha algum defeito e pudesse rejeitar ou não. E o que é interessante desse texto aqui é que quando José é vendido a Potifar, provavelmente Potifar estava muito bem vestido por ser um oficial da guarda de Faraó, mas ele recebe a José como alguém ou um escravo nu. Mas a Bíblia diz que José era próspero. Agora eu te pergunto, como pode um escravo nu próspero? Isso, no mínimo, nos dá uma noção de que do conceito de prosperidade por Deus de Deus é muito diferente do conceito nosso de prosperidade. Amém? Sabe, Deus não está interessado no que está externamente. Deus não está interessado no que é aparente. Deus não está interessado no que você consegue ver ou não. Deus está interessado no que está dentro, naquilo que você está fazendo por dentro, em como você está considerando a promessa, enquanto você está crendo naquilo que ele disse que faria. Ele disse que José era próspero. E aí ele diz o seguinte, que versículo 3... Potifar percebeu, vamos lá, versículo 2, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido, ele era próspero em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia, ou fazia ele prosperar em tudo que ele colocava a mão. Tem um livro, ao qual, inclusive, eu acho que está aí, Joana, esse livro, eu trouxe para mostrar para você, que eu achei interessante trazer esse livro aqui, Andrew Womack. Ele fala um pouco sobre a vida de José, e não sei se tem ali na livraria, mas se não tiver, depois procura o Rodrigo e a Cíntia e pede, meu irmão, vou lhe falar, vale muito a pena. E ele fala algumas coisas a respeito de José, porque é interessante você entender a motivação de José. Ele fala nesse livro dizendo o seguinte, que José poderia ter sido alguém revoltado. Eu tenho uma promessa. Deus me disse que as pessoas iriam se prostrar diante de mim, eu estaria num cargo de influência, num lugar de influência, até os meus pais se prostrariam diante de mim. Uma promessa de Deus, mas aí logo em seguida ele é vendido, escravizado e estava agora trabalhando fora da sua casa, estava longe do seu pai e José era o menino mimado do papai. Ele tinha uma túnica que era diferente de todo mundo. É a mesma coisa você dar um carro, uma Ferrari hoje em dia para o seu filho. Porque roupas eram muito caras naquela época e José tinha uma roupa colorida, que era mais difícil ainda. É a mesma coisa de dar um carro do ano zero e os outros irmãos olhavam aqui e não tinha nada. José era o querido do pai, porque era o filho da velhice e também porque era o filho da qual a mulher, o Jacó, amava. E José estava acostumado com isso, mas ele foi, depois de ter recebido uma promessa, depois de ter recebido uma palavra, depois de ter recebido um sonho, uma visão de Deus, dizendo que ele iria estar num lugar de influência, José é levado para um lugar de escravidão. Só que a Bíblia diz que José fazia prosperar tudo que estava em suas mãos. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Aleluia. O Senhor era com ele. Alguns dias atrás, numa quinta-feira, eu falei sobre que a fé pode ser vista. E sabe, meu irmão, quando você olha para esse texto aqui, você vê que a Bíblia diz aqui no versículo 3, que diz assim, Potifar percebeu.
Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O que isso me mostra? Me mostra que José fazia bem feito, fazia com excelência, fazia animado, estimulado. José não estava dizendo, eu sou uma vítima da sociedade, meus irmãos me colocaram aqui nessa situação, meus irmãos me colocaram aqui, mesmo depois de tanta coisa, mesmo depois de tanta promessa, olha só, Senhor, o que eu estou passando aqui, olha só o que eu estou vivendo aqui, o Senhor não está me enxergando, não. José estava consciente do que onde ele estava, ele precisava ser excelente. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que manteve José de pé, foi a fé que ele tinha naquilo que Deus disse que faria na vida dele. Ele não estava considerando a circunstância ao redor, ele não estava considerando a condição natural dele, ele estava fazendo aquilo que era preciso ser feito com excelência, e estava prosperando, mesmo num lugar onde não era possível prosperar. Aleluia! Ele estava prosperando e sendo bem-sucedido em um lugar onde era improvável acontecer alguma coisa de sucesso. Ele estava em uma posição que não o favorecia, mas mesmo assim, por causa da atitude do coração, por se manter firme. Porque você, olhando somente esses textos, você não vai encontrar essa essência. Mas se você for ver depois, até o final, até o capítulo 50 de Gênesis, você vai ver que José tinha plena consciência de quem ele era, do que ele estava fazendo, da promessa que tinha sobre o seu povo, ao ponto de dizer assim, antes de morrer, ele diz assim, vocês vão sair daqui do Egito, no dia em que vocês saírem do Egito aqui, porque Deus vai tirar vocês daqui, no dia em que você sair daqui, leve meus ossos com vocês. E Moisés teve que levar os ossos de José até Canaã para enterrar lá. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que José, pela fé, pediu para que o povo levasse os seus ossos para lá, porque ele entendia qual era a sequência. Então você vai ver que José não era alguém leigo, ele não estava aleatoriamente tendo atitudes, não, ele sabia que o Deus dele era um Deus excelente, ele confiava naquilo que Deus tinha falado para Abraão, para Isaac, para o seu pai Jacó, e ele disse, não, Deus vai fazer na minha vida também, porque fez na vida dos meus antepassados. A promessa de Deus que foi para Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, estava nas mãos dele, e ele era aquele que iria fazer com que o povo fosse mantido firme até que passasse o tempo da fome. Ele foi aquele enviado, ele não sabia dos detalhes, ele não sabia que ia ser o número 2 lá do Egito, ele não sabia que iria ter uma posição de autoridade naquele lugar, mas ele ficou firme e fez aquilo que estava em suas mãos para fazer, continuou agradando ao Senhor, continuou fazendo aquilo que o Senhor pedia para ele fazer, e ele continuava prosperando enquanto isso. Ei, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, não abre mão daquilo que você tem na sua vida, das promessas de Deus, porque as circunstâncias estão dizendo o contrário. Não é sobre o que você está vendo, não é sobre o que está acontecendo, é sobre o que Deus disse a você. Ei, não aborta os teus sonhos, não aborta os teus planos, porque as coisas estão dando errado. Aleluia, não se coloca numa posição de dizer, Deus, quando é que você vai mudar a minha circunstância? Não, se coloca firme em fé, para que quando a circunstância mude, você tenha condições de lidar com ela. Aleluia. Quando mudar a circunstância, ei meu irmão, quando mudou a circunstância de José, ele estava pronto. E eu não sei você, mas ele usou a mesma arma, ou mesma estratégia de que ele usou quando Deus deu o sonho para ele. Fez o quê? Interpretou um sonho. Ei, faz o que Deus te ensinou para fazer. O que Deus te ensinou, que está aí nas tuas mãos. Entende que você faz a sua parte e Deus faz a dele. Não desiste daquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Mas olha só, vou te falar, a conta não fecha. Não precisa fechar, não. Você precisa apenas crer. Apenas se coloque na posição onde Deus te deixou. Porque quando
quando Deus voltou para ver Adão, Adão não estava mais na posição onde ele estava, onde Deus havia deixado. Ele havia se distraído com as coisas ao redor dele. E quando Deus voltou, disse: onde está Adão? Deus não estava vendo Adão? Mas ele diz: eu deixei você em uma posição, você não está mais lá. Onde foi a posição que Deus te colocou? Qual foi o chamado? Qual foi o propósito? Qual foi o plano, a promessa que está diante dos teus olhos? Ei, meu irmão, começa a animar essa promessa novamente. Para de ficar chorando e lamentando as circunstâncias. Começa a levantar, se levanta por dentro. Avança avança adiante em direção àquilo que Deus te colocou. Mas, pastor, eu não tenho nada que me respalde. Você tem uma palavra. Você tem a palavra de Deus, você tem a promessa dele. Não é suficiente para isso. Será que não é suficiente? Será que o que Deus falou a teu respeito não é suficiente para você se levantar e crer naquilo que Ele já te falou? Aleluia! Não espere, meu irmão, a não ser que você se levante em fé. É uma maneira que Deus usa que, particularmente, eu não entendo. Mas você não tem uma resposta até que você não se torne a resposta. Até que você se torne a resposta. Até que você haja como se já tivesse a resposta, você não terá a resposta. Até que você haja como se já tivesse chegado, você não vai chegar para você. Até que você não veja pela fé e ande pela fé e viva pela fé, não chega. Não chega, meu irmão. Agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai andar segundo aquilo que Deus te disse para fazer. Você vai andar como se já tivesse. Você vai andar como se já estivesse vendo. Ah, mas por quê? Porque eu estou vendo pela fé. Se Deus falou, vai acontecer. Ah, se Deus falou, é como se já estivesse feito. Porque nenhuma das suas palavras vão cair, nenhuma das suas promessas deixarão de se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, não deixa a tristeza, o desânimo, aquilo que o diabo está tentando fazer na tua vida te abalar, meu irmão. Te levanta nessa noite, se levanta por dentro, se anima, gera expectativa naquilo que está para acontecer na tua vida, e aí sim você vai ver os sinais acontecerem. Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá uma coisa. Você é o sinal, você é a resposta, já está dentro de você, o Espírito já está dentro de você. Se levante em fé. Tudo que é possível, tudo o que você precisa para uma vida de devoção, para uma vida de fé, já está disponível para você. Tudo o que você precisa já está disponível para você. Agora é necessário uma posição. Nesse livro aqui, o autor ele fala do irmão dele, que ele era 30 anos de casado e a sua esposa faleceu em um acidente. E ele, cristão, e ele entrou em uma depressão. Depois de um tempo, de casado, e drasticamente a esposa faleceu. E ele disse que ligava para aquele irmão dele, todas as vezes, o irmão dele estava na mesma posição, do mesmo jeito, deixou tudo, não cria mais, não tinha mais alegria, não estava tendo mais vontade de fazer nada. E ele se preocupava com o irmão, até que um dia ele ligou para o irmão e ele percebeu ele diferente. E ele disse para ele, perguntou para o irmão dele, disse: o que foi que aconteceu? Eu estou percebendo como se tivessem colocado você de volta na tomada. E ele disse: eu estava orando e Deus me falou: você tem duas opções. Ou você cava um buraco do lado do túmulo da sua mulher e se enterra lá, ou você segue a sua vida. E ele disse, naquele momento eu entendi, eu decidi por seguir a minha vida. E sabe, meu irmão, Deus não vai concordar com o teu desânimo, não. Não espere que Deus vai bater nas tuas costas e dizer assim: eu entendo, meu filho. Eu sei muito bem, é difícil mesmo, né? Tantas coisas assim. Eu falei mesmo, eu sou Deus, eu falei para você, mas eu sei que é difícil crer. Aleluia. Ei, meu irmão, ou você se levanta ou você não vai ver a promessa. O cumprimento da promessa na sua vida. Aleluia. Deus não vai te abençoar por compaixão. Deus não vai te abençoar porque Ele tem pena de você.
ou você utiliza o modo do céu, que é fé, que é crer, que é permanecer firme, que é acreditar naquilo que Deus disse até o fim, independente das circunstâncias, ou você não vai ver acontecer aquilo que você espera. Aleluia. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, está na hora de levantar o sonho de novo. Está na hora de colocar em prática o projeto que está parado. Ei, pega aquilo que está dando errado e transforma para a glória de Deus. Queria que você lesse o texto aqui, ainda falando sobre a vida de José. Aleluia. Glória a Deus. José, passou-se o tempo, ele prosperou tanto, prosperou na prisão, prosperou ainda em Potifar, depois na prisão, e foi conduzido a ser o segundo, do Egito. E o que é interessante, meu irmão, é que quando José ele é colocado nessa posição, é-lhe dado uma esposa, e eu quero encontrar o texto aqui que acabei aqui, versículo 50 do capítulo 41 de Gênesis. Passou-se tudo, José já estava vivendo a promessa. José já estava no lugar de influência. José já havia sido transformado em uma autoridade no Egito. Mas o que é interessante é a atitude de José depois do seu casamento e ao ter filhos. Olha o que ele diz. Versículo 50 diz assim: durante esse tempo, antes do primeiro ano da fome, José e sua mulher, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família do meu pai. E o versículo 52 diz: José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Passou-se tudo, e o fruto de José naquela terra, ele estava dizendo: ei, agora eu estou frutificando minha família. E ele está dizendo: agora o primeiro fruto quer dizer que com esse primeiro fruto eu esqueço de toda a aflição que eu tive. Deus me fez esquecer de toda a aflição que eu tive. Mas Deus não fez só isso. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus não só anulou o meu passado, ou me fez não viver segundo o meu passado, mas o meu presente fez toda a diferença quando eu estava com Ele. Ele me fez prosperar, independente da minha aflição. Porque eu não sei você, meu irmão, mas ser escravo, depois ser preso, depois ser esquecido lá, passou 2 anos depois que interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele se posicionava em direção a Deus, em honrar ao Senhor. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse: não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou contra o meu Senhor natural e contra o meu Senhor, contra o meu Deus. Ele estava ciente e ele permaneceu firme em Deus, em uma posição onde ele poderia abrir mão de tudo. Não tinha nenhum judeu para condená-lo naquele lugar. Ele estava no meio dos egípcios. Não tinha ninguém para apontar e dizer: ei, olha só, pecou contra Deus. Não. Mas a consciência que ele tinha dentro dele, de que ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. Ei, eu não vou sair da linha, eu não vou sair do caminho, porque eu sei a promessa que Deus tem na minha vida.
Então não é a tristeza que me tirou do caminho, não são as seduções que me tirou do caminho, não é a minha posição natural que me tirou do caminho, ele permaneceu no caminho e chegou onde Deus disse que ele chegaria. Ei, eu te pergunto nessa noite, o que te impede? O que te impede de chegar aonde Deus te disse que chegaria? O que está impedindo as promessas de Deus se cumprir na tua vida hoje? Quero te dizer que não tem nada que consiga barrar aquilo que Deus te disse que faria na tua vida. A não ser a tua rejeição. A não ser a tua incredulidade. Aleluia. Glória a Deus. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Hoje é noite de reavivar os sonhos. Hoje é noite de se animar novamente. Hoje é noite de se colocar, de se levantar por dentro. Hoje é noite de se levantar e dizer assim, não, ei, eu podia não estar crendo até agora, mas a partir de agora eu vou crer de novo. A partir de agora eu vou me levantar, vou fazer o que eu tenho para fazer com excelência, vou estar confiando no Senhor, naquilo que Ele vai fazer na minha vida. Ei, Deus está se importando com aquilo que você está fazendo, meu irmão. Não deixa para fazer com excelência quando tiver tudo bem, não. Faz com excelência agora. José era escravo e estava sendo excelente. José estava sendo oprimido e estava sendo excelente. Seja excelente hoje, Deus vai te colocar no lugar de excelência. Potifar percebeu a excelência de José. Potifar conseguiu enxergar, rapaz, tem algo diferente nesse cara. Tem algo diferente nele. Aleluia. Tem sonhos enterrados hoje. Uns estão empoeirados, outros já estão enterrados, mas precisam ser reavivados hoje. Deus tem promessas na sua vida. Não se esqueça delas. Deus quer te chacoalhar hoje e dizer, ei, não se esqueça das suas promessas, não se esqueça daquilo que Ele te falou. Ah, mas eu recebi umas notícias, né, que... Ei, quem te deu a notícia? Foi Deus? Aleluia. Entenda que o céu nunca é pego de surpresa. Deus não mudou de ser Deus. Deus não deixou de ser Deus e nem você deixa de ser filho. Pode estar o dia ruim ou no dia bom. No dia bom você é filho, no dia mau você é filho também. Nos dias bons... Você se alegra e diz, eu sou filho de Deus. Mas no dia mau, lembre que você também é filho. Aleluia. Tira os teus sonhos da gaveta hoje. Porque eu quero te dizer, essas circunstâncias que se levantam contra elas, vão apenas fortalecer o testemunho que será dado na execução desse sonho. O livro, Kátia, vai ser fortalecido depois dessa. Vai sair mais robusto. Pode ter certeza. Quantas outras coisas não serão fortalecidas pelo testemunho de permanência, de perseverança? Pelo testemunho de que eu estive firme até o fim, eu não desisti. Independente do que aconteceu. Do que você estava prestes a abrir mão? Deus está te dizendo, ei, para com isso hoje. Para de pensar nisso hoje. Não é tempo de abrir mão. Não é tempo de abrir mão. Você iniciou a jornada com que palavra? O que te impulsionou a iniciar a jornada? Qual foi a promessa que deu o start nisso tudo? Apega-se a ela. Apegue-se a ela. Lembra, traz ao teu coração aquele que te dá esperança. Quero te dizer que o que manteve José
até o cumprimento da promessa, foi a certeza de quem tinha falado para ele. Não era uma ideia louca da cabeça dele. Não era um pensamento aleatório que ele se agarrou e disse que iria fazer. Não. Era a promessa. Oh, glória. O que foi que conduziu Abraão a decidir sacrificar Isaac? Lá em Romanos capítulo 11, Hebreus capítulo 11, diz que Abraão, pela fé, levou Isaac para ser sacrificado, mesmo Deus dizendo que em Isaac seria feita a sua descendência. Por quê? Ele disse, Deus falou que Isaac seria dependência. Então ele concluiu que Deus vai ser capaz de ressuscitar Isaac dos mortos. Porque ele disse que Isaac seria feita a descendência dele, minha descendência. Então, se ele está me pedindo para sacrificar ele, ele vai ressuscitá-lo dos mortos. E o que é mais interessante que diz lá em Hebreus, ele diz, e figuradamente ele recebeu Isaac de volta dos mortos. Por quê? Porque em seu coração ele já tinha sacrificado Isaac. Porque ele já tinha decidido, Deus mandou, acabou. Deus mandou, acabou. Ele estava decidido. E Isaac já estava morto. Ele disse, Deus ele tem certeza, ele vai ressuscitar dos mortos. Precisou o anjo dar um grito 2 vezes para esse negócio. De tão convicto que ele estava. Mas era promessa. Mas era o filho da promessa. E agora Deus mesmo mudou de ideia? Que é isso? Que coisa? Não, ele não questionou. Ei, Deus não mudou de ideia, meu irmão, com aquilo que disse que faria na tua vida. Fica de pé. Juliano, podia vir só no violão. Aleluia. Feche teus olhos por 1 minuto. E eu quero te fazer um convite nessa noite de refletir, de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Como assim, pastor? Lembra da palavra que você tinha no coração quando você começou a crer. E que por algum motivo foi deixando passar, e isso não tem tanta importância hoje na tua vida. E está te fazendo entrar no caminho de desistência. Mas eu quero te dizer nessa noite, ei, Deus não mudou de ideia. A palavra ainda é a mesma, a promessa ainda é a mesma. O que Ele quer fazer ainda está de pé. Lá em Efésios, capítulo 3, você não precisa abrir, eu vou ler para encerrar. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mais do que você pede, mais do que você pensa, não pela sua capacidade, não pela sua habilidade, não pelas armas que estão disponíveis para você hoje, mas conforme o seu poder operando através de nós. Ei, existe algo que você precisa fazer, porque Deus vai operar o seu poder através de você. E esse mesmo texto, na versão amplificada, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para realizar o seu propósito e fazer muito mais do que tudo que ousamos pedir ou pensar, infinitamente além das nossas orações, esperanças e sonhos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Aleluia! Aleluia! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede,
do que você pensa, do que você acha que é capaz de fazer, do que você está achando que vai acontecer, do que você está esperando, do que você está sonhando, do que disseram que iria acontecer por você. Ei, Ele vai fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Não abre mão do sonho do Senhor para a tua vida, não abre mão da promessa de Deus para a tua vida, não abre mão do que um dia você creu, mas por algum motivo não está crendo mais. Ei, reaviva os sonhos dentro de você nessa noite. Reaviva a esperança dentro de você nessa noite. Reaviva e se reanima por dentro hoje. Deus é capaz. Deus ainda é capaz de fazer. E Ele ainda vai fazer na tua vida. Basta uma posição sua. Basta um posicionamento seu. Creia até o fim. Creia até aqui. Não deixa escapar das suas mãos. Não deixa escapar das suas mãos. A promessa de Deus para a tua vida, o sonho de Deus para a tua vida. O que te tirou de lá deve te manter aqui. O que te tirou e te colocou numa posição de fé tempos atrás é a mesma coisa que deve te manter em fé agora. Aleluia, não esmoreça. Não esmoreça, se levante. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos. Obrigado por esse tempo. E eu oro, Pai, para que corações sejam reavivados nessa noite. Para que sonhos sejam de volta tragos à tona. Para que esperança seja de novo gerada no coração dos meus irmãos, expectativa do melhor, do porvir. Obrigado, Pai, porque eu creio, Pai, numa igreja fervorosa, em fé, uma igreja que não esmorece, uma igreja que não desiste, mas que permanece firme, independente das circunstâncias. Obrigado, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus.